O tema do sermão dessa noite é luz em meio à escuridão. Talvez você já pegou, né, aqui o objetivo da mensagem. A pergunta do sermão essa noite, né, que ele vai responder é: qual o sentido principal do Natal para nós, cristãos? Qual o sentido principal do Natal? Qual o objetivo do Natal? Né? Sabemos que, infelizmente, como eu coloquei essa ilustração aqui, o mundo tem deixado de lado o foco, o sentido do Natal e tem caminhado pelo caminho aqui da cultura pop, que infelizmente dia após dia, também do consumismo, tem tomado o lugar ou a posição da ênfase do Natal, que é o nascimento do Filho de Deus. E como eu coloquei aqui já, qual o sentido do Natal para nós, para os cristãos, para nós cristãos? Qual o sentido? Qual o foco? Qual o objetivo? Então, essa noite, nós iremos estudar na palavra de Deus sobre isso. Mas antes disso, eu vou convidar a igreja, né, para que a gente possa estar orando, porque vai ser uma noite de Santa Ceia, vai ter lava-pés, e o tempo aqui nós temos que caminhar certinho. Beleza? Vamos ficar de joelhos aqueles que puderem para a gente orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse exato momento estamos aqui de joelhos, clamando, pedindo a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, enfim, ó Pai, onde estivermos, que Ele esteja conosco. E essa noite, Senhor Deus, mais uma vez te pedimos para que mais uma vez Ele venha a ser o mensageiro, aquele que irá transmitir a mensagem, e que esse que vos fala seja apenas um instrumento em tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, a vida, a família de cada uma dessas pessoas que se encontra aqui na igreja essa noite. O Senhor sabe as dificuldades, as lutas que cada um aqui enfrenta, mas temos a certeza que tua mão poderosa está sobre cada um de nós. Por favor, Senhor Deus, permaneça conosco, que esse momento tão especial do Espírito natalino, do verdadeiro sentido, que é o nascimento de teu Filho amado, possa permanecer em nossa mente e em nossos corações, e é que através da tua palavra nós possamos nos lembrar porque Ele veio, porque Ele esteve aqui, porque Ele se tornou um de nós. Desde já, permaneça conosco, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Contaminados pelas trevas. Eu inicio o sermão dessa noite com a passagem bíblica que está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Amém? Misericórdia. Quando você achar, diga amém. Se não achou, é só falar, espera um pouquinho, que nós estaremos aqui esperando até que você possa encontrar, né? Para que todo mundo possa participar junto aqui desse momento aqui da leitura da palavra. Amém? Vamos lá. Então, Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte como resultado. A morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então a gente entende, porque as escrituras falam, né, e revelam o que aconteceu. E o que aconteceu, Diego?
o que aconteceu foi algo muito triste. Quando nossos primeiros pais foram criados, eles foram criados para a eternidade, para a felicidade, para a alegria. Mas, infelizmente, essa condição que Deus estabeleceu para que eles pudessem viver eternamente, felizes para sempre, ela foi quebrada. Porque o inimigo de Deus levou os nossos primeiros pais à queda. E eles que caminhavam com a luz, eles que estavam na luz, quando desobedecem, eles são empurrados para as trevas, para o precipício mortal das trevas. E as consequências dessa escolha, elas são terríveis. Por quê? Porque a entrada do pecado no nosso mundo afetou tudo e todos. E o pecado trouxe para o nosso mundo o sofrimento, a violência, as tragédias, as doenças, a fome, a morte, o pranto, o luto e a dor. Aquilo que Deus havia estabelecido para ser perfeito, por causa de nossa desobediência, se tornou imperfeito. E com a imperfeição veio tudo isso que nós experimentamos todo dia. Porque ninguém nasce nesse mundo e consegue se manter feliz para sempre. Vêm as doenças, vêm as tragédias. Tem aqueles que passam fome, tem aqueles que passam dificuldades. Enfim, viver aqui é complicado. E isso aconteceu porque lá atrás o pecado entrou no mundo. E com essa entrada do pecado, veio para a nossa terra, veio para o nosso mundo o mal, as trevas. E de Adão ao último ser que vai nascer antes que Jesus volte, todos pecaram. Todos se contaminaram com o vírus do pecado. E esse vírus, além de causar todo esse sofrimento, ele termina com a nossa morte. Olhe para o mundo que você vive. Olhe para o nosso planeta. E você vai entender que tudo que existe aqui morre. Tem data contada. Seja um aparelho, celular, uma TV, um relógio, microfone, tudo. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Que tudo aqui se acaba, termina. E assim também acontece na natureza, no meio dos animais e, por fim, na raça humana. E isso foi talvez uma das piores consequências do pecado. Porque eu falo assim, uma das, porque a maior de todas foi a gente perder a presença de Deus. Porque se no passado o homem tinha prazer em estar na presença de Deus, após o pecado ele corre, ele foge. Ele tenta se esconder da presença de Deus. E não é só Adão, é toda a raça humana, porque todos pecaram. Mas a boa notícia dessa noite é essa aqui, ó. O amor nunca nos abandonou. E essa carinha, esse rostinho dessa criança sorrindo, a ideia aqui é para que você possa imaginar que um bebezinho lindo como esse nasceu para a sua e para a minha felicidade, para a sua e para a minha alegria. E o texto diz, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus era que
no plano original era que o homem pudesse ser feliz eternamente. Mas o pecado veio e quebrou isso. Mas Deus não virou as costas para mim e para você, porque Ele amou o mundo tanto que Ele nos presenteou com o maior e melhor de todos os presentes, que foi Ele mesmo, na pessoa de Jesus. O melhor presente não é esse que você talvez vai dar essa noite para o seu filho ou para alguém que você gosta. O melhor presente foi aquele que Jesus deu para você e para mim. Jesus. E uma outra passagem que eu gostaria de usar aqui com vocês está lá em Isaías 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora olhe para essa criança indefesa e tente imaginar que o peso da sua salvação, o peso da minha salvação, há 2000 anos atrás, estava sobre as costas ou sobre os ombros de um ser tão indefeso como essa figura aqui que representa um bebezinho. Sobre os ombros de Jesus estava a responsabilidade da sua, da minha, da nossa salvação. Olha a responsabilidade com que ele nasce. Ele estava ali para ser a ponte que nos ligaria novamente ao reino perdido, né? Ao trono da glória, à presença do Pai. E quando ele nasce, tenta imaginar a cena. Daqui a poucos dias, tanto a Claudenice como a Franciele, elas vão ter os seus bebês. E eu quero que você tente imaginar, olhando para aquela criança, quando você estiver com ela no seu colo, imaginar que há 2000 anos atrás, Maria estava com um bebezinho no colo, e sobre esse bebê estava a responsabilidade da nossa salvação. E o interessante é que esse ser tão indefeso, ele veio para esse mundo para nos tirar do precipício das trevas e nos devolver para o reino da luz. Amém por isso? Amém porque o seu Deus, o meu Deus, ele não virou as costas para esse mundo. Amém porque esse Deus nos desejou tanto que ele escolheu morrer para que cada um aqui tivesse a oportunidade de permanecer eternamente com ele vivo. Mas foi para mais do que isso que Jesus veio. Foi mais do que isso que ele veio. Essa noite você vai entender um pouco mais, porque não sou eu que vou falar, mas é a palavra de Deus. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 30, parágrafo 4, ela escreve o seguinte: em um humilde lar em Belém, nasceu o Salvador do mundo. Anjos iluminaram os céus e anunciaram a grande notícia aos pastores nos campos. O nascimento de Jesus trouxe esperança e alegria ao mundo, mesmo vindo em humildade. Ele cumpriu as promessas de Deus desde a queda do homem, revelando o plano de redenção divina. Amém? Olha para que texto. Num lugar tão simples. Num lugar que as pessoas não davam nada. Ali estava o maior de todos os presentes, que era um ser tão indefeso, tão simplesinho, né? Uma criança, um recém-nascido, e sobre essa criança estava a responsabilidade da salvação desse mundo. Sabe, aquela pessoa que está doente hoje, seja na sua casa, ou seja num hospital, ou uma pessoa que nesse exato momento, infelizmente, vai sofrer um acidente, vai ficar gravemente ferida. Consegue imaginar que quando essa criança nasce,
quando essa criança veio ao mundo, ela veio com um propósito de quebrar essa maldição que o pecado nos trouxe, que é a doença, que é o sofrimento, que é a fome, que é as divisões de classes, que é tudo isso que esse mundo mal nos apresenta diariamente. Quando Jesus nasce, ele vem para esse mundo para acabar com a fome, para acabar com as doenças, para acabar com o sofrimento, com as tragédias e principalmente para acabar com o maior de todos os males, humanamente falando, que é a tragédia da morte. Foi para isso que ele nasceu, foi para isso que ele veio. E de um lugar tão simples estava ali o nosso maior e melhor tesouro, o nosso maior e melhor presente, o Emanuel, o Deus conosco. E se essa noite nós estamos aqui, se essa noite você subiu aqui e cantou maravilhosamente bem, afinadamente bem, não foi para a honra e a glória de ninguém aqui, a não ser dele, porque ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu fico imaginando no momento que o louvor está acontecendo no mundo imperfeito, o Deus forte, todo-poderoso está sendo honrado no lugar que não deveria ser honrado, que era aqui, nesse planeta caído. E a adoração, o louvor, a oração chega até o trono da graça perfeita, não por causa da gente, mas porque o Espírito Santo apresenta. E pelos méritos de Cristo, o louvor chega perfeito aos ouvidos do Pai. Continuando aqui, a nossa esperança. Isso. A nossa esperança. Lá em João 8, versículo 12, fala assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do quê? Da vida. Irmãos, tenta imaginar agora, no princípio de todas as coisas, a palavra de Deus diz que esse planeta ele era sem forma e vazio. Você consegue imaginar uma coisa sem forma? Você olha e diz, não é quadrado, não é redondo, não é um triângulo, não tem forma. Mas ao mesmo tempo é vazio. E a palavra de Deus diz que havia escuridão, havia trevas, até que ele veio. E quando ele chega a esse planeta, a primeira coisa que ele diz é justamente aquilo que ele é: luz. Que haja luz. Quando Jesus está na minha vida, quando Jesus está na tua vida, a nossa vida, ela ganha o quê? Luz. Porque agora nós não estamos mais caminhando sob as trevas, porque a luz de Jesus brilha e mostra claramente o caminho que você e eu devemos andar. Essa luz significa que a nossa vida que não havia sentido, a nossa vida que estava perdida, a nossa vida que não tinha condição nenhuma, não tinha esperança nenhuma, agora mudou. Porque a luz se tornou carne. Essa luz desceu e veio para esse planeta para nos devolver aquilo que a gente perdeu lá atrás, a vida. E a vida em abundância, a vida plena. Jesus, um ser que nasceu tão indefeso, mas que ao mesmo tempo era um ser tão poderoso. Consegue fazer esse paralelo? Do Deus Todo-Poderoso, aquele que através da sua palavra tudo se fez nos braços de alguém indefeso, inocente. Consegue imaginar a cena? Imagina o Deus Todo-Poderoso um dia nasceu nesse mundo
como um ser indefeso. Preste atenção aqui. Como um ser indefeso, como um dia você nasceu e a sua mãezinha colocou você no colo e colocou você para dar de mamar. Consegue imaginar a cena? Ou você amamentando ou sendo amamentado. O Deus que criou tudo, ele passou por esse processo. Consegue imaginar a cena? E tudo isso ele fez para que a nossa vida fosse salva, para que a nossa vida tivesse sentido, para que a nossa vida tivesse luz. Eu nunca vou esquecer, um dia eu estava assistindo a um sermão, por acaso, já faz alguns anos, mais de 10 anos, de um pastor de uma outra denominação, da Assembleia de Deus, porém nos Estados Unidos. E aquele pastor, ele falava de um jeito, palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ele falava assim que Jesus veio para esse mundo para trazer a cultura do céu, para trazer o amor do céu, para trazer o perdão do céu, para trazer a vida plena que somente o céu pode nos oferecer. Aquelas palavras me tocaram, porque eu nunca tinha ouvido um sermão naquela magnitude, de um Deus que veio para esse mundo para nos salvar em todos os quesitos. Infelizmente, irmãos, as pessoas que não vão à escola, aquelas pessoas que não aprendem a ler, elas se tornam pessoas assim, ilimitadas em todas as áreas, culturalmente, intelectualmente, enfim, tornam-se pessoas mais simples e mais humildes que você possa imaginar. Imagine que nós, na magnitude do céu, mesmo sendo letrados, muitos com diplomas, mas na caminhada aqui, ou na vida espiritual com os perfeitos seres criados por Deus, nós estamos assim. E Jesus veio para esse mundo para nos educar de forma plena e perfeita. Ele veio nos instruir, nos ensinar com a melhor de todas as educações, ou a melhor de todas a educação que somente Ele pode nos dar. Amém por isso? E Ele deixou um livro para que nós tivéssemos acesso com esse ser tão perfeito que é a palavra dele. Quando você lê, quando você medita, quando você estuda, você se aproxima dele. Continuando, C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: Deus desceu à terra e se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. A história cristã é a história de como o rei legítimo desembarcou disfarçado e está chamando todos nós para uma grande campanha de transformação. Qual era a mensagem de João Batista no deserto? A mensagem de João era: arrependei-vos e convertei-vos. É a mesma mensagem de Cristo. Hoje o Espírito Santo clama no seu e no meu coração para que Jesus possa nascer todos os dias com a ênfase: eu preciso ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu preciso que a essência de Cristo, daquele bebê inocente, mas com uma missão tão gigante sobre seus ombros, possa permanecer na minha mente, porque nós esquecemos. Nós esquecemos. E nós nos cansamos. A caminhada cristã, muitas das vezes, faz com que eu e você se canse. Por isso que Jesus nos chama a experimentar dele, para que nós possamos voar como a águia. Porque aquele que está em Cristo, até no momento de cansaço, ele nos levanta e nos ergue, porque o nosso Deus tem poder para isso. O que nós precisamos é estar conectados nele.
Deixa eu caminhar aqui. O amor venceu o mundo. A ideia de colocar essa imagem aqui é tentar colocar no seu subconsciente que existe um reino maior do que o reino dessa terra contaminado pelo pecado. Existe um reino que Cristo preparou exclusivamente e especialmente para você. E lá em Hebreus 12, no versículo 2, fala assim: conservemos os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem, o quê? Aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi permitida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono da majestade. Lembre-se que antes de você ser humilhado, ou antes de você passar por qualquer condição que você se sentiu assim menosprezado ou menosprezada, olhe para Jesus. Paulo disse, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Porque todo o sofrimento que você vai passar ou está passando, ele passou primeiro. E aquela cruz que era uma cruz que trazia dor, que provocava medo e que terminou com a morte, né? Porque além de provocar medo, a cruz causava em Jesus sofrimento. Nós sabemos hoje, através dos estudos dos arqueólogos, que a cruz ela não foi feita para que a pessoa pudesse morrer. Essa não era a ênfase da cruz. A ênfase da cruz era que você sofresse. A cruz foi feita para torturar o indivíduo que ali era colocado. As pessoas que eram colocadas naquela cruz ali passavam dias, talvez meses para morrer. E você consegue imaginar que uma pessoa crucificada era uma pessoa que sofria de tudo que você pudesse imaginar. Mas por causa dos açoites, das agressões, da tortura que Jesus sofreu antes de chegar à cruz, o corpo dele estava tão fraco, mas estava tão fraco, que na cruz ele morreu dentro de poucas horas. E quando Paulo escreve essa passagem, ele nos ensina grandes e importantes lições. A primeira, mantenha seu foco em Jesus. Porque se você olhar para mim, eu e você iremos para o inferno. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Segundo ponto, Jesus foi humilhado. E eu também posso, e você também pode ser humilhado ou humilhada. Mas lembre-se do maior de todos os exemplos, que é o exemplo de Jesus. Ele foi humilhado, mas mesmo assim permaneceu até o fim. E o terceiro e último ponto que eu vou terminar aqui, esse fechamento. Onde está ele agora? Onde está Jesus nesse exato momento? Paulo diz, ele está sentado à destra do trono da majestade. E lá em Apocalipse tem uma promessa. E Jesus chama essa geração, a geração dos status. A geração que quer estar nessa posição aqui, em primeiro. A geração da fama. E Jesus chama, Jesus nos chama para sentar com ele no seu trono. Onde Jesus está hoje. É nesse lugar que ele quer levar você e eu. E se a gente ter que passar pela humilhação da cruz, que nós possamos nos focar nele, nos agarrar nele, para que, assim como foi glorioso o final da vida de Jesus, porque nem a morte parou Cristo, ele ressuscitou, diga amém por isso. Ele também nos chama para que possamos fazer parte da vitória dele, que é sua e minha. No Desejo das Nações, ela escreveu: o Rei da Glória humilhou-se a assumir a forma humana, vivia um ambiente simples e íntegro, escondendo sua majestade para evitar atrair pessoas pela aparência. Jesus rejeitou riquezas e honras terrenas, desejando que apenas a beleza da verdade divina atraísse os que os seguem. As profecias já haviam anunciado o seu caráter e
Ele queria ser aceito pelo testemunho da palavra de Deus. Glória a Deus, porque você está aqui essa noite. Você não está aqui simplesmente pelo fato daquilo que Ele pode te dar, mas pelo poder da palavra de Deus. Existem igrejas hoje que está cheia de gente, mas as pessoas estão ali não pela pessoa de Jesus, mas por aquilo que Ele pode te proporcionar, por aquilo que Ele pode fazer para você. E quem vai estudar a lição de adulto amanhã, você vai entender. Amanhã você vai entender o que eu estou querendo falar aqui. A lição está bem explicadinha lá. Já adiantou aqui com o Cleves hoje. Existem dois tipos de teologias, irmão. A teologia de baixo e a teologia do alto. Todo aquele que ouve as palavras de Jesus é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E onde está a rocha? Onde a rocha se revela? Na palavra. Então ele é do alto, porque ele não se agarra nas promessas terrenas, mas ele se agarra na promessa de um novo céu e de uma nova terra, um lugar especial que Jesus prometeu para cada um daqueles que o amam. Irmãos, desejando que apenas a beleza de quê? Da o quê? Que palavra é isso aqui? Desejando que apenas a beleza da... Olha, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque eu sou da verdade. Porque a verdade está ligada com o alto. Que nós possamos todo dia ler mais, estudar mais, se aproximar mais e se alegrar mais na verdade. Aquela verdade que Pilatos tanto questionou. O que é a verdade? Onde está a verdade, Anderson? A verdade estava ali, na frente dele, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nós não venhamos ser como Pilatos, em cima de Jesus, enxergando Jesus e ao mesmo tempo cego. Para finalizar, texto bíblico, né? Lá em Apocalipse 21:4 nós temos uma promessa. E isso é um dos textos que digamos que se eu fosse escolher um texto, eu acho que vocês já ouviram falar que esse seria o meu texto. E um dia desse eu vendo uns vídeos do Leonardo Gonçalves, ele também colocou esse mesmo texto. E o texto diz assim, Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos olhos toda, não haverá mais nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já... Irmãos, respondendo a pergunta que foi feita no início do sermão, por que foi que Jesus veio? Ele veio para acabar com a aflição. Ele veio para acabar com o choro. Jesus veio para acabar com a dor. Jesus veio para acabar com a fome. Jesus nasceu para acabar com as doenças. Jesus veio para acabar com o maior de todos os inimigos do homem, a morte. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele nasceu, para dar sentido pleno à nossa vida. Mas o inimigo de Deus está aqui para nos enganar, para nos iludir. Por isso que ele disse que ele era a verdade. A lição fala um pouco sobre isso hoje. Da verdade. Que Satanás ele nunca se firmou na verdade. Mas ele foi sempre assassino, homicida. Porque ele não estava preocupado com a dor que ele poderia causar com o céu, com os anjos que ficaram do lado dele. Ele não estava nem aí, porque todos eles serão destruídos. E agora a gente coloca aqui no finalzinho, agora eu e você aqui na balança. Ele não está nem aí para você, ele quer destruir você, ele quer causar dor e sofrimento em você e por fim, ele quer matar você. Mas para isso, levantou-se Jesus para acabar com as obras do maligno.
chegará o dia, irmão, se você está chorando hoje, chegará o dia que o próprio Jesus irá enxugar dos seus olhos toda lágrima. E ele diz: e a morte não mais existirá, não haverá mais choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Que você e eu possamos permitir que essa obra tão maravilhosa que Jesus Cristo começou lá atrás possa terminar na sua e na minha vida. E aqui, ó, você consegue imaginar essa cena? Dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá. E Ele quer nos levar para um lugar maravilhoso, um lugar especial. Um lugar que o apóstolo Paulo diz que nem olho viu, nem mente humana imaginou, nem ouvido ouviu. O que o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus preparou para você. Vamos nos agarrar nessa promessa. A gente não tem esperança, né, nas promessas dos homens. Esse ano foi um ano de promessa. Se a gente confia tanto nas promessas dos homens e nas promessas de Deus, Ele não mente, Ele não nos engana, Ele permanece fiel para sempre. Que Deus te abençoe. Que o menino Jesus, que esse espírito, né, do nascimento, do maior presente que Deus nos deu, possa queimar e arder no seu e no meu coração. Amém? Vamos fazer o louvor para a gente finalizar? Não? Já, né? Então, irmãos, já que vamos ter uma programação um pouco mais longa, vamos ficar em pé. Se essa noite, se você chegou aqui preocupado ou preocupada com alguma situação que você está vivendo, tenha calma. O Cordeiro de Deus, e que tira o pecado do mundo, fala para você essa noite: calma, Ele está aqui. E mesmo que o mar esteja agitado, mesmo que o barco esteja balançando, Ele está ali. Amém? Ele é a sua segurança. Ele é a minha segurança. Ele é a nossa segurança. Vamos orar. Senhor, que essa noite, ao celebrarmos uma data tão importante para aqueles que são cristãos, do nascimento de Teu Filho amado, que o Senhor possa mover os nossos corações para que o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus possa permanecer vivo em cada mente, em cada coração que se encontra aqui essa noite, de forma pessoal ou até mesmo assistindo através das redes sociais, virtual. Pai, toma a frente dessa programação. Agora iremos para a segunda hora, momento do lava-pés e da Santa Ceia. Que o Senhor conduza, ó Deus, esse momento como o Senhor conduziu até agora. Abençoa, ó Pai, cada pessoa que aqui se encontra, cada familiar aqui representado, que essa noite o Senhor possa trazer tranquilidade, alento e esperança para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém.